Você poderia dizer qual o seu nome, onde você nasceu e a sua profissão? Meu nome é Leonardo França de Azevedo. Nasci em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Hospital Santa Terezinha. E profissão eu ainda não tenho, estou buscando, fazendo administração na Estácio. E pretendo me formar agora, em um ano e meio. Qual foi o primeiro livro que você leu e por que você não se esqueceu dele? Porque ele ficou marcado. Bom, o primeiro livro que eu li, que eu tenho certeza que ficou marcado para mim, foi um livro didático. Na verdade, quem lia para mim era minha mãe, bastante. E eu acabei tomando gosto pelos livros didáticos. Foi o livro, na verdade, foi uma coletânea da Disney, que contava as histórias de todos, mas o meu favorito da coletânea era o Rei Leão. Quando criança, onde você costumava e gostava de ler? Bom, a minha mãe sempre pegava finalzinho de tarde, quando eu chegava da escola, para aprimorar a leitura, ela me colocava para ler sentado na rede. Ela botava a rede no quintal, lá de fora, e me colocava para ler lá. Eu gostava muito, claro. Geralmente era sua mãe que lia ou tinha algum outro parente que costumava ler com você? Não, geralmente sempre minha mãe que me dava um incentivo de ler. Algumas vezes a minha avó lia algumas coisas para mim, mas com frequência mesmo era minha mãe. Em que momento do dia? No finalzinho da tarde, quando chegava da escola. Onde você obtinha os livros que você lia? Você pegava emprestado? Você comprava? Bom, a maioria dos livros que eu tinha, geralmente minha mãe comprava mesmo. Porque os meus primos sempre foram mais velhos do que eu, então os livros que eles tinham não tinham tanta compatibilidade com a minha idade, né? Porque eu tinha por volta de 6, 7 anos quando ela começou a fazer isso comigo. E meus primos sempre foram mais velhos, com 14, 15 anos, e eles já estavam em outros tipos de leitura. Então ela não queria que eu perdesse essa essência de criança, de ler esses livros infantis. E como eram feitas essas compras, os livros que ela te dava? Você com ela escolhia ou ela trazia? Geralmente ela me levava para escolher os livros. Eu escolhia mais pela capa, né? Que eu gostava mais daqueles livros de fantasias bem coloridos. Aí ela me levava para escolher esses tipos de livros. Só que ela quem fazia a compra. Às vezes ela comprava um que ela sabia que eu ia gostar, eu não tinha certeza se eu ia gostar, e ela falava, não, acredita na mamãe que você vai gostar. Aí eu acabava levando também. E você saberia dizer por que na infância você gostava de ler? Era por esse ato da sua mãe de te incentivar e tal? Muito pela influência da minha mãe, que minha mãe gostava muito de ler, de artigos, essas coisas. Então ela queria que eu acabasse gostando também disso. E eu acabei gostando mesmo, eu peguei um gosto pela leitura, até pelas fantasias. Eu sou uma pessoa que tenho, sei lá, gosto de fantasiar muitas coisas. Então, quando eu leio um livro, eu entro muito na história do livro, eu foco bastante na história do livro. E você costumava ganhar livros de outras pessoas, tipo aniversário, Natal? Sim. Tinha uma tia minha que sempre me dava, meus primos sempre me davam os gibis dele. Na época eles gostavam muito de ver gibis da Marvel. Aí meus primos estavam sempre, quando eles liam, eles pegavam e me davam os gibis dele. Turma da Mônica também tinha bastante. Gostava também quando eu ia nos eventos da Bienal, né? Aí os tios juntavam um dinheiro e me davam para me comprar bastante livro. E na sua infância, assim, no seu bairro, na sua cidade, haviam outras crianças leitoras assim como você? Vocês pensavam? Não. Que eu me lembre era só mesmo na escola, mas nenhum amigo assim de escola também que eu tinha tanto contato lia como eu lia, assim. A minha prima também lia bastante, que a gente morava no mesmo quintal. Então minha mãe quando me pegava pra ler, ela pegava minha prima também pra escutar as histórias. E que livros havia na sua casa e onde eles ficavam quando você era criança? Bom, a minha mãe fez uma estante pra mim no quarto, aí onde eu guardava todos os meus livros. A minha mãe sempre foi muito assim, como posso dizer, muito organizada. Então quando ela comprou os livros, ela já comprou de imediato um estante para eu poder guardar tudinho. Ela falou, ó, você tem que cuidar dos seus livros como uma das coisas mais preciosas que você tem, porque os livros sempre são repassados. E isso é verdade. Quando meus primos mais novos que nasceram,
Eu repassei a maioria dos meus livros para eles e eles hoje repassaram para os mais novos que eles. E assim segue na nossa família. E outros livros, assim, sem ser direcionado para você? Livros dos seus pais, eles ficavam ao seu alcance ou eram em locais separados? Não, sempre ao meu alcance. Eles nunca me privaram de nenhum tipo de leitura. Nenhuma mesmo. Todos os livros sempre estavam ao meu alcance. Porque isso acontece muito, né? De ter um livro para criança e ela, tipo, não poder tocar os outros Sim, livros. E acaba muitos pais, às vezes, acabam não deixando, questionando algumas formas de leitura do filho. Por exemplo, uns livros, o Stephen King, tem muito livro sobre coisas meio sombrias. E muitos pais não gostam que os filhos leiam para evitar de ter pesadelos, essas coisas, ou acabar influenciando. Mas meus pais nunca me privaram, sempre me orientaram bastante também sobre essa questão. E quais e como eram suas leituras na adolescência, né? Escola? Bom, na adolescência eu lia muitos livros que a escola mandava a gente ler, né? Deixa eu ver se eu lembro de algum Dom Casmurro, a escola botou pra gente ler, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A escola geralmente colocava livros muito literários pra gente ler, de literatura brasileira, né? Pra gente dar ênfase a isso. E o que você acha dessa leitura imposta pela escola? Bom, eu acho que é um pouco certo e um pouco errado, porque eu acho que o aluno deveria ter liberdade de escolha de leitura. Na escola, pelo menos na minha época, eu não sei como é que funciona agora esse método nas escolas, mas na minha época a gente era obrigado a ler aqueles tipos de livro, até porque a gente tinha testes e provas sobre aqueles livros. Então, às vezes eu lia um livro que eu não estava muito familiarizado e eu acho que isso influencia bastante na escolha da criança, porque ainda mais na adolescência. O adolescente ainda está meio assim, sem saber o que fazer. Ele tem um ideal e acaba sendo forçado a acreditar em outro ideal. E hoje, que tipo de livro você costuma ler? Bom, eu gosto muito de livros mitológicos. Li um sobre a mitologia grega e recentemente pretendo comprar um sobre a mitologia nórdica. Gosto muito de livros medievais de Tolkien. Adoro Tolkien. Estou lendo agora o Temor do Sábio, de Patrick Rothfuss, que é muito bom. Esses tipos de livros, assim, livros de época. Eu gosto muito de livros de época, até por questão também dos detalhes. Eles são muito detalhistas, eu gosto desses detalhes. E você acha que se tivessem te dado essa opção, quando você estava no seu ensino médio, de ler o que você queria que você lê hoje, você teria sido mais fiel com a sua leitura Com certeza sim. Até porque teve uma época, na minha própria adolescência, entre os 16 e 17 anos, onde eu estava sem saco para ler esses tipos de livros. Mas muito por causa da escola, que a escola forçava muito a gente a ler esses tipos de livros, eu acabei ficando desgostoso nessa época de ler livros. Recentemente eu voltei a ler bastante livro e comecei a tomar o gosto novamente pela leitura. Mas eu acho que foi muito por influência da escola, por ter aquela obrigação de ler um livro que eu não estava afim de ler. E quantos por mês você lê hoje? Quantos livros? Bom, eu costumo ler 2 livros a 3 livros por mês, mas eu queria ler mais, minha vontade era de ler sempre mais. Só que como tem esse intervalo entre faculdade e trabalho, fica complicado de ler. Geralmente, final de semana, eu gosto de acordar cedo, no sábado e no domingo. Mais no sábado, eu acordo geralmente sábado cedo e costumo ler um pouquinho dos livros que eu estou lendo. Domingo, eu acordo cedo, eu vou pro futebol e volto e tenho sempre uma leitura também. Para acabar não perdendo o costume também, e que quando você começa a ler um livro e demorar muito tempo para continuar lendo ele, eu acho que você acaba perdendo toda aquela vontade de ler o livro. Então, eu quero sempre manter esse ritmo. E como você adquire os livros que você lê? Bom, geralmente eu pego pela internet, né, e-book. O Kindle também, eu gosto bastante de passar livros pro Kindle. Alguns eu compro porque eu acho que tem livros que a gente precisa ter aquele toque ali, ler, que eu acho que é totalmente diferente. Eu tenho aquele trajeto entre trabalho e faculdade, trabalho-casa ou faculdade-casa. Aquele intervalinho eu gosto de estar sempre lendo. Então, para não carregar o livro, eu baixo sempre no celular para poder ler, para não perder o costume. E o que você acha
do comércio dos livros hoje. Eles são acessíveis, têm preços acessíveis, ou você acha que pode melhorar nesse quesito no Brasil? Eu acho que tem livros que são supervalorizados. Tem muitos livros que são supervalorizados. Acho que muito por questão também da propaganda que fazem sobre o livro. Às vezes são supervalorizados. Alguns livros são bem acessíveis, mas hoje em dia eu acho que a gente tem muito mais facilidade de encontrar um livro do que antigamente, assim. Hoje em dia, qualquer lugar tem uma livraria, qualquer shopping você encontra uma livraria. Antigamente era muito mais difícil você ter uma livraria no shopping, ou encontrar algum programa, algum evento de comércio de livros. A Bienal era uma que as pessoas esperavam tempos para poder ir à Bienal porque sabiam que ali encontrariam o livro que elas queriam. Hoje, a maioria das livrarias que você vai, se não tem um livro, você pode encomendar que daqui a alguns dias eles vão estar com o livro ali para você. Acho que a acessibilidade ficou melhor. Você comentou sobre ir à Bienal, sobre a ansiedade, né, que você tinha sobre da chegada do dia e tal. E como você ia? Tinha algum projeto da escola para levar alguma ação da escola nessa função? Na Bienal, na verdade, eu gostava porque eu tinha sempre duas opções de ir para a Bienal. Eu tinha a opção de passeio de escola e sempre tinha a opção em casa também. Meus primos também, mais velhos, sempre gostaram muito de ler. Pelo menos lá em casa, todo mundo sempre teve esse costume de ler. Isso sempre veio da minha avó. Minha avó sempre teve o costume de pedir aos filhos dela para comprar sempre jornal e sempre estar lendo. Minha avó não teve muito estudo, muito acesso à leitura. Então ela sempre achou muito lindo, muito interessante as pessoas saberem ler, a forma como as pessoas falam. Então ela sempre enfatizou muito isso na família. Com os meus pais, com os meus tios, com os meus primos e tudo mais. Então quando a gente tinha Bienal, a minha tia sempre fazia uma excursão na família, porque como eram muitos primos, o meu tio tinha uma Kombi, a minha tia botávamos todos nós na Kombi e levávamos sempre de surpresa para a Bienal. A gente sabia que estava tendo a Bienal, mas ela nunca avisava que estava levando a gente para lá. Aí ela sempre se comunicava com os irmãos dela, no caso era meu pai, minha outra tia, e eles sempre davam um dinheiro pra gente e falavam assim, sua tia vai levar vocês num lugar pra lanchar, a gente tá dando esse dinheiro aqui pra vocês irem lanchar. Eu sempre desconfiava, porque era uma quantia muito alta para um lanche. Então, quando a gente chegava, ela sempre também tinha o costume assim, tô chegando num lugar, quero todo mundo de olho fechado. E levava a gente. Quando a gente via que a gente estava entrando na Bienal, a gente ficava meio enlouquecido. Meus primos já iam direto nos quadrinhos, só que como eu era bem mais novo, com a minha outra prima também, que é um ano mais velha que eu, a gente ia sempre estar acompanhada da minha tia. A minha tia levando a gente aos pouquinhos. E eu gostava porque eu tinha duas formas de ir, né? Pela escola e pela família. Eu gostava de ir pela escola, sim, mas muito mais pela família, porque quando eu ia com a minha família era totalmente diferente de ir com a escola. Na escola tu tem todo um projeto ali certinho, centrado, onde você fazia aquilo ali e pronto. Com a minha família não, eu tinha todo N de possibilidade de fazer as coisas ali, ir num stand, ir em outro stand e ficar tempos no stand, 15 minutos, 20 minutos. Eu lembro que eu sentava no stand da Turma da Mônica no chão para desenhar, para pintar, e ficava horas ali pintando, desenhando, enquanto meus tios estavam em outro stand, vendo coisas de comida, que eu sempre gostava de culinária. E era muito bom isso. Meus primos também, quando minha tia não pôde mais levar a gente, meu primo ficou mais velho, ele sempre teve questão de fazer isso. E até hoje a gente tem esse costume lá em casa, quando tem Bienal, sempre tá levando a família toda. Legal. Das leituras dos últimos 12 meses, quais que mais te marcou? Bom, como eu falei um pouquinho antes, a questão do livro do Patrick Rothfuss, que eu li O Nome do Vento e agora estou lendo a continuação, O Temor do Sábio. Me marcou bastante porque é uma história que eu gosto de estar sempre vendo. Uma história medieval onde um estudante, na verdade ele era um garoto que trabalhava numa trupe com a família dele e acaba querendo entrar para uma universidade. Nessa universidade ele aprenderia alquimia, essas coisas, que eram os bruxos antigamente, só que ele não deixa bem claro isso. E ele passa por
toda uma dificuldade na morte dos pais, que ele quer buscar também a vingança sobre a morte dos pais. Ele passa toda uma dificuldade na infância, na adolescência, para poder criar aquela expectativa dele de se formar e mostrar que ele é capaz. Acho que esse livro influenciou bastante porque ele mostra a capacidade do ser humano. Se você quer, você consegue. E eu vejo bastante disso nele no livro. E você se identifica com esse personagem? Com certeza. Pelo menos ele mostra bastante força de vontade. Então, que eu tenho. Ele mesmo sabendo que as coisas provavelmente não dariam certo, ele tinha sempre aquele 1% de certeza de que conseguiria. E eu acredito que seja assim hoje em dia. Se você tem força de vontade, você tem que continuar perseverando que você vai conseguir. Por que você lê frequentemente? Você vê isso como um lazer? Sim, eu Forma vejo de como escape, um hobby, sim. É bom, eu desestresso quando leio, eu fujo um pouco da realidade dos problemas que a gente vive hoje em dia, meus problemas no caso. Eu fujo muito da realidade, então eu gosto sempre de estar lendo, porque me leva a um outro mundo. Então eu fico mais calmo, mais tranquilo, começo a me conscientizar um pouco das coisas. Por isso que eu tenho esse costume de ler. Você se vê como leitor hoje? Sim, hoje eu me vejo como leitor novamente, como eu era quando eu era mais novo. Hoje eu sou um leitor, com certeza. Tá bom, muito obrigada. Obrigado.